Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 6, dos versículos 16 ao 21. E aqui uma famosa história. Ao cair da tarde, os discípulos foram até o mar da Galileia, um lugar conhecido por suas mudanças bruscas de tempo. Então, às vezes nós vemos relatos no evangelho de tempestades, nevoeiros, grandes, fortes ventos naquela região, e é justamente assim ali. De repente o tempo muda, apesar de ser um grande lago, né? O Lago de Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, tem essa característica. Entram na barca então os discípulos e navegam em direção a Cafarnaum, para o outro lado do mar. Já estava escuro, Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte, o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. Aí ficaram com medo. E Jesus disse: "Sou eu, não tenho medo." Quiseram então recolher Jesus para dentro do barco, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Esse é todo o trecho que a igreja nos propõe para o dia de hoje. E não temos como olhar para esse trecho e não lembrarmos da barca da vida, da nossa vida, que muitas vezes está de frente a frente, está de frente a uma travessia noturna, bloqueada por fortes ventos e uma grande tempestade. Isso, é claro, estou usando para dizer que estamos em meio aos problemas, estamos imersos em situações onde nós nos vemos encurralados, nós estamos assustados, nós não sabemos o que fazer, para qual direção ir, qual decisão tomar. E aí, a certa altura, nós ficamos tomados então de medo, ficamos tomados de apreensão pelo futuro. Mas Jesus, assim como é feito aqui nessa história, assim como ele fez nessa história, vem até nós e diz: coragem. Aí então nós percebemos que na verdade nunca estivemos sozinhos. Os discípulos estavam no meio lá do Mar da Galileia, em meio a uma tempestade, na escuridão, achando que estavam sozinhos, mas Jesus estava monitorando. E a certa altura ele vai de encontro a esses homens, já quando eles estavam, inclusive, terminando a viagem. Nós, de igual modo, às vezes achamos que estamos sozinhos. Às vezes nós até sabemos, não, Deus está comigo, mas aquilo não é algo prático. Aquilo é apenas algo que nós repetimos para nós mesmos, ou que nós acreditamos, mas não está assim impregnado na nossa confiança. Nós apenas falamos: não, eu sei que Deus está comigo, mas no fundo, o medo é maior que isso, a insegurança é maior que isso, a preocupação com a situação é maior que isso. E aí Jesus se faz presente, assim como foi aqui nessa situação, e nos toma pela mão e fala: olha, eu estou com você. E aquela tranquilidade toma conta de nós, aquela paz que o apóstolo vai dizer no Novo Testamento, que excede qualquer entendimento, toda sabedoria, é a paz que nós sentimos. E aí sim nós superamos o medo, superamos a insegurança, superamos a inconstância, porque Cristo se faz presente de alguma forma, às vezes numa conversa, às vezes num sonho, às vezes uma música que nós ouvimos, e nós então decidimos abrir mão e falar: não, agora eu entendi, Senhor, que a minha confiança em você está maior que o meu medo, está maior que a minha insegurança, está maior do que tudo isso que eu estou vendo, a escuridão da situação que eu estou vivendo. Então que nesse evangelho nós possamos nos apegar a essa verdade, a presença de Cristo ressuscitado na sua igreja. Nos dá graça, força para enfrentar o que quer que seja, para testemunhar o seu martírio, para dar um passo além, para trabalhar na sua obra, do qual brotarão novos cristãos, frutos de uma reconciliação de paz que Cristo propõe para o mundo. Deus abençoe você. Até amanhã.